Graça e paz, irmãos. Vamos iniciar mais uma sala de estar com Deus, amém? Senhor, obrigada, Pai, por mais uma quinta-feira que podemos estar diante de Ti para Te adorar, Te bendizer e principalmente para ouvir a Tua mensagem, Senhor, a Tua palavra para nós. Obrigada, Senhor, por cada irmão que está conectado. Usa, Senhor, mensageiro dessa noite, que venha falar aquilo que Tu queres, Senhor, para as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados e recebe esse culto, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos iniciar cantando Rude Cruz. Revelando
Obrigada, Senhor, por esses louvores. Obrigada, Senhor, porque eles realmente dizem o que nós sentimos, o que nós desejamos, Pai, mesmo que às vezes não conseguindo cumprir, Senhor, com a nossa palavra, com os nossos desejos, mas realmente é a nossa vontade, Pai.
Toma-nos em tuas mãos, Senhor, para que possamos cada dia sermos mais um pouquinho como Cristo, Senhor, que realmente possamos viver a nossa vida como a vida de Jesus, Senhor, que foi íntegra, obediente a Ti, Senhor, até o último momento. Obrigada, Senhor, também, porque nós sabemos que essa não é a nossa última vez, essa não é a última vez que estaremos em Tua presença, Senhor. Nós temos a promessa de que um dia estaremos contigo e teremos, Pai, a eternidade para Te louvar, a eternidade para sentir o Teu amor tão grande, Senhor. Teremos a eternidade, Senhor, para estarmos junto com os nossos irmãos, aos Teus pés, Pai. Obrigada, adorando, agradecendo a tudo que o Senhor fez por nós aqui na terra, nos protegendo, nos dando o Teu Espírito. Obrigada, Senhor, por tudo. Abre o nosso coração, os nossos ouvidos, Senhor, para que possamos agora ouvir a Tua palavra, obedecer, Senhor, os Teus mandamentos e as Tuas ordenanças, Senhor. Obrigada por todas essas coisas, por todos os irmãos que estão reunidos, Senhor, online neste momento. Derrama, Senhor, ricas bênçãos sobre a cabeça de cada um e principalmente, Senhor, sobre a pessoa que trará a mensagem. Que nada falte, Senhor, espiritualmente nem materialmente na vida dessa pessoa. Da saúde, Senhor, da paz e tudo que precisa para que possamos receber dessa pessoa, Pai, a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Vamos continuar o nosso culto após este lindo louvor. E eu quero acreditar aqui que você louvou a Deus de todo o seu coração, com todo o seu ser, apresentou a Ele seu canto de gratidão. E agora, nesse momento, vamos ouvir a palavra de Deus. Mas antes, vamos fazer uma leitura bíblica para meditarmos na sua palavra. Gostaria de ler hoje com os irmãos o Salmo 147, um lindo salmo. Nós vamos ler do 1º até o 11º versículo, do 1 ao 11. Salmo 147. Lê comigo, irmãos. Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Como é agradável e próprio louvá-lo. O Senhor edifica Jerusalém. Ele reúne os exilados de Israel. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. O Senhor sustém o oprimido, mas lança por terra o ímpio. Cantem ao Senhor com ações de graças. Ao som da harpa façam música para o nosso Deus. Ele cobre o céu de nuvens, concede chuvas à terra e faz crescer a relva nas colinas. Ele dá alimento aos animais e aos filhotes dos corvos quando gritam de fome. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem é a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam sua esperança no seu amor leal. Amém. Esse salmo já começa dizendo: como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável louvá-lo. Você louvou com esse coração agora? Você louvou assim com esse sentimento de que é maravilhoso e bom e agradável louvar a esse Deus? E o texto ainda diz que nosso Deus não se agrada das outras criações apenas, né? Da força do cavalo, da agilidade. Não, ele se agrada do homem que teme a ele e daqueles que colocam a esperança no seu amor leal. Eu e você quero acreditar que somos essas pessoas que temem ao Senhor e também que colocam a sua esperança, a nossa esperança, nesse amor perfeito e leal de Deus. Amém? Neste momento vamos orar mais uma vez, falar com o nosso Pai. Ele tem uma palavra maravilhosa aos nossos corações essa noite. Pai querido, obrigada, Senhor. Obrigada pelo seu amor leal. Obrigada porque podemos confiar nesse amor. E uma forma, Senhor, que nos aproxima mais e mais desse amor é a sua palavra. É ouvindo o que o Senhor tem para nos dizer, é acatando, é recebendo, aceitando e fazendo com que ela mude a nossa vida. Como nós falamos domingo, Senhor,
a tua palavra tem poder. Ela nos transforma, nos modifica, nos molda conforme o seu ser. Pai, elimina do nosso coração toda impureza, transgressões, sujeira, pecado, distrações também, para que neste momento agora possamos nos atentar à tua boa e santa palavra. Que eu seja apenas uma ferramenta em tuas mãos, Senhor. Obrigada por me usar para transmitir a tua palavra. Seja com cada um dos nossos irmãos que te cultuam nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Vamos ler o texto de Hebreus. Texto de Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25. E vamos meditar sobre esse texto. Hebreus 10, do 24 ao 25. São só 2 versículos. Que diz assim: E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém. Irmãos, existe um fato muito interessante no reino animal. Existe um animal chamado gazela, né? E as gazelas africanas têm um hábito instintivo muito interessante. Quando elas estão em modo de repouso, modo de descanso, numa relva, numa planície, elas formam uma coisa que nós chamamos de círculo de alerta ou círculo de segurança. Ao invés de elas ficarem separadas umas das outras, cada uma pastando, dormindo e relaxando, elas se juntam, formam um círculo, mas com as cabeças, os corpos voltados para fora do círculo. É como se elas estivessem defendendo alguma coisa no meio delas, mas não tem nada. Elas só fazem o círculo e fica cada uma olhando para fora do círculo, formando esse círculo de alerta ou círculo de segurança. Assim, elas têm uma visão 360 graus dos possíveis perigos, da aproximação de uma fera, né, que queira devorá-las, enfim, do que está acontecendo ao redor, dos movimentos ao redor. Então, elas formam esse círculo. Mais uma vez, a natureza perfeita de Deus ensinando-nos a sabedoria de Deus. E como disse o sábio em Provérbios, né, trazendo muitos animais para nos ensinar, é mais um tipo de animal, o comportamento do grupo aí, do bando, que nos ensina a sabedoria de Deus. Então, a gente nitidamente vê que elas não vigiam apenas a si mesmas, elas fazem esse círculo para cuidar uma das outras. O que uma está vendo, a outra não vê. Mas embora esta não veja, as outras estão vendo, e assim por diante. Então, elas sabem que fracas são sozinhas. Né? Gazela é um animal fraco, na verdade, e é um animal muito visado como alimento, né, por animais carnívoros. Mas elas sabem que juntas elas são mais fortes, elas podem se proteger mutuamente. Por que eu começo contando esta ilustração que é real, né, esse comportamento das gazelas africanas? Irmão, sempre foi vontade de Deus que o homem não fique sozinho, mas que ele esteja, né, junto a um grupo. Tudo começou com Adão. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas o próprio Deus disse ali, deixa claro a sua vontade: não é bom que o homem esteja só. Não é bom, irmãos. E se Deus diz que não é bom, é porque não é bom. Não é vontade de Deus que um homem não no sentido do gênero, mas cada uma das pessoas, se isole, fique sozinho ou viva sozinho. Deus não nos criou desta forma e esse tipo de comportamento não faz parte do bom objetivo criacional de Deus. Então Deus faz uma auxiliadora, uma companheira para Adão, de modo que ele não é mais só, mas ele tem uma pessoa ao seu lado. E então começou, né? Deus começou dizendo: se multipliquem, povoem a terra. E começou então esse comportamento social do ser humano. Nós precisamos estar em grupo, em bando, em família, com pessoas, junto com pessoas. E o próprio reino animal nos ensina isso.
E nós sabemos que espiritualmente não é diferente. Por que Deus acha que não é bom que o homem fique só? Não é só por uma questão de sobrevivência ou algo físico. Ah, porque quando eu estou dormindo, alguém do grupo está vigiando. Enquanto um traz a água, o outro planta. Não é só por esse sentido material e físico. Mas porque Deus já tinha no seu coração o conceito de igreja. O conceito de um grupo de pessoas que se ajudam um ao outro espiritualmente para estar conectado ao Criador. E a gente pode perceber que na igreja não é diferente mesmo, porque aquelas pessoas que se isolam do grupo, que seguem caminhos sozinhas, né, que estão sempre andando sozinhas, elas sempre se enfraquecem, irmãos, sempre se enfraquecem. E uma das coisas que nos ensina sobre essa verdade é o fato de sermos comparados a ovelhas. Ovelha é um animal de bando, não um animal solitário, diferente de bode. Bode gosta de andar sozinho. Existe até aquela cabra montês, né, que fala, que fica em cima das montanhas sozinha. Gosta de andar por si, resolver as coisas por si e ficar sozinha, isolada. Mas também fica mais fácil ser alvejada por ataques. Ovelha não, nós somos comparadas a ovelhas, regidas e governadas por um pastor perfeito que é Jesus, porque as ovelhas são animais de grupo e quando ela está sozinha, ela está desprotegida, ela está enfraquecida, ela é um alvo perfeito para o lobo. Por isso que o pastor, na comparação ali, na parábola da ovelha perdida, ele fica desesperado e vai procurar uma ovelha, mas ele não fica preocupado com as 99 que ele deixa no aprisco, porque as 99 estão protegidas, juntas, estão dentro do aprisco, a salvo. Mas tem aquela uma que sempre se isola, sempre quer fazer as coisas por si, não está enturmado, não está agrupado, que anda à deriva, né? Essa ovelha é a que está mais exposta ao perigo e é por isso que o pastor, o bom pastor, vai e procura e traz de volta essa ovelha. Irmãos, hoje, com base nesse texto que nós lemos, eu quero trazer uma reflexão com os irmãos sobre qual é o papel da igreja. A nossa igreja é uma igreja maravilhosa, amém? Nossa igreja é uma família, uma verdadeira família, nos sentimos amados, acolhidos, servimos a Deus juntos. Mas vamos refletir novamente qual é a função da igreja. E aqui deixa muito claro, vou ler novamente o texto de hoje. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Aqui alguns verbos nos chamam a atenção. Incentivar, considerar uns aos outros e encorajar uns aos outros. Tá aqui, é o papel da igreja, é o nosso papel como igreja de Jesus. O nosso papel como igreja de Jesus é considerar-nos uns aos outros, é ter os nossos irmãos, a nossa família, a nossa comunidade em vista, no nosso radar, estarmos sempre alertas uns com os outros e uns pelos outros, nos incentivarmos a servir a Deus e nos encorajarmos a permanecermos firmes, porque o dia está se aproximando, que é o dia do Senhor, é o dia da volta de Jesus. Isso é função da igreja. E é por isso que o autor fala, por isso que a gente tem que sempre se reunir como igreja. Ou seja, andem sempre em bando, estejam sempre juntos, estejam sempre unidos. Porque só assim poderemos nos considerar uns aos outros, poderemos nos incentivar uns aos outros e encorajar uns aos outros. Nós devemos fazer exatamente como as gazelas africanas. Nós devemos criar, irmãos, um nosso círculo de segurança, o nosso círculo de alerta, nos aproximando, nos apoiando, orando uns pelos outros, nos protegendo. Irmãos, protejam o nosso aprisco, isso não é papel do pastor. O papel do pastor, sim, é proteger doutrinariamente, dar o alimento saudável, cuidar das ovelhas de Jesus. Mas nós todos, como igreja do Senhor, temos o papel de nos protegermos uns aos outros. Nós temos que nos encorajar,
né, nos fortalecer, nos consolar. Só que nós só vamos consolar um irmão triste quando nós consideramos esse irmão, quando nós temos ele no nosso radar. Aquelas gazelas, elas formam um círculo, por quê? Eu preciso olhar esse lado porque a minha irmã gazela do outro lado não está vendo o que eu estou vendo aqui. Fica sempre alerta. Olha, isso não vai fazer bem para o nosso grupo. Isso não vai fazer bem para o nosso irmão. Isso não vai fazer bem para a nossa igreja. Isso não vai fazer bem para a nossa comunidade. A gente pode ter nossos desacordos eventualmente dentro da igreja. Não deveríamos. Mas podemos ter alguma briguinha, alguma intriga, alguma situação ali desconfortável. Mas temos que resolver rápido. E para fora nós temos que nos fechar, irmãos. É igual a família italiana, né? Briga entre si, mas não deixa que ninguém venha atrapalhar a família, né? A gente briga entre nós, os outros não podem brigar conosco. Para nós é diferente disso. Não podemos nem brigar entre nós e nem permitir que alguém nos prejudique. Mas temos que nos proteger uns aos outros. Não permita, irmãos, não seja você o primeiro a fofocar do seu irmão, falar mal do seu irmão, fazer mal ao seu irmão. De alguma forma prejudicar a honra do seu irmão, a fama do seu irmão, sabe? O respeito. E se alguém vem falar sobre essas coisas, proteja o seu irmão. A gente se protege, irmãos, a gente é uma família. Nós temos sim nossos problemas internos, resolvemos. Somos corrigidos pelo nosso pastor, somos corrigidos pelos nossos líderes. Mas lá fora nós nos protegemos. Nós nos protegemos, e não é no sentido de sermos uma comunidade fechada, não deixamos ninguém entrar, não é nada disso. Mas é no sentido de não permitirmos que o mal atrapalhe a nossa união e a nossa comunhão. É nos protegermos como o círculo de segurança das gazelas africanas. Veja que em 1 Tessalonicenses 5,11 diz assim, olha só, por isso exortem e edifiquem uns aos outros, como de fato estão fazendo. Em uma outra versão fala, exortem ou animem uns aos outros. Esse é o nosso papel. Tem um irmão desencorajado, nosso papel é encorajar. Já liga o alerta, né? As anteninhas estão captando que o nosso irmão está desanimado. Vamos lá todos dar um apoio. Tem aquele irmão que é mais acanhado, mais tímido, mas nitidamente ele não está muito bem. Vamos lá dar uma palavra de apoio, de força. Um abraço quente, um abraço apertado. Ou se a pandemia não nos permite tanta aproximação, vamos mandar uma mensagem de apoio, de carinho. Perguntar se está tudo bem, se está recuperado da enfermidade, se precisa de alguma coisa. E não só essas coisas materiais ou visíveis, mas oremos uns pelos outros. Nitidamente um irmão está cambaleando na fé, vamos dar todo o suporte, sejamos a muleta até que ele consiga andar sozinho. Irmãos, o papel de igreja é esse. Igreja não é um lugar para você ir, fazer um culto e ir embora. O conceito de igreja é reunião, é união dos que foram chamados, reunião dos que foram escolhidos por Deus. Por isso também outra palavra é assembleia, é uma reunião. E nessa reunião é para quê? Para nos incentivarmos, nos encorajarmos, nos apoiarmos uns aos outros, fortalecermos uns aos outros. A gente acha que igreja é um lugar que a gente vai, cultua e vai embora. Não é lugar. Igreja é a nossa comunidade, nossa família. E o que fazemos com essa família? Por essa família. Eu vou ler um outro texto que está em 2 Coríntios 1, 3-5. Presta bem atenção, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Olha só que texto lindo. E continua no 5. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Nesse texto o apóstolo Paulo diz assim, olha, por que nós devemos nos consolar uns aos outros? Porque Deus envia o seu consolo para nós. Quando um nos consola, nós recebemos esse consolo para também nós darmos este consolo a alguém. Irmãos, o tempo todo nós somos fortalecidos pela palavra de Deus, nós somos fortalecidos pelas pessoas que nos amam,
pelas pessoas que nos ensinam. E o que nós devemos fazer com isso? Também abençoar a outros. Também consolar outros e fortalecer outros. Porque aí ele diz no versículo 5, assim como transborda sofrimento por causa de Cristo, e é verdade, nós nunca escondemos esse lado não romântico do nosso relacionamento com Jesus. Quem fala que se relacionar com Jesus é só mar de rosas é mentira. Pelo contrário, dobram os sofrimentos, dobram as tribulações, porque a gente vai contra a maré do mundo. A gente vai contra os padrões do mundo. Mas ele fala, sim, nós sofremos por Cristo, mas ao mesmo tempo nós somos consolados também por esse mesmo Cristo. Só que, irmãos, quem é o Cristo hoje? Cristo está assentado à direita de Deus, intercedendo por nós, é o nosso Salvador maravilhoso, nosso Deus compassivo. Mas lembra por que nós chamamos de cristãos? Porque nós somos hoje os pequenos cristos aqui na Terra. Jesus nos deixou uma grande comissão, lembra? Jesus deixou a comissão, Jesus deixou uma missão para cada um de nós. E a missão, num resumo só, é: sejam pequenos pedaços de mim. Por isso que vocês vão ser cristãos. A igreja de Antioquia deu esse nome pela primeira vez, porque qual é o objetivo da gente existir e pregar o evangelho? No fim é para nós sermos pequenos cristos aqui, termos o coração de Cristo, o sentimento de Cristo. Então quando fala que Cristo nos consola, não é só esse Jesus, o nosso Salvador, que nos consola pelo seu Espírito, mas são os pequenos cristos que Ele nos deixou que devem nos consolar, e nós devemos ser esses pequenos cristos a ajudar, apoiar, incentivar, encorajar e fortalecer os nossos irmãos. Gostaria de deixar uma palavra aqui, irmãos, que una mais a nossa igreja, que nos torne assim aquela família inquebrável, imbatível, sabe? Ninguém sai dela, no máximo entra. Tem que entrar mais gente nessa família. Mas não sair porque desanimou, porque, sabe? A gente tem que fazer de tudo para nos incentivarmos uns aos outros. As gazelas africanas fazem esse comportamento, tomam esse comportamento por um instinto de sobrevivência. Nós não fazemos isso por causa de sobrevivência, irmãos. Nós fazemos isso porque somos pequenos cristos, somos servos amorosos, devemos ser servos amorosos, servos fiéis, que servem uns aos outros, como Cristo nos serviu, como Cristo nos ensinou. No fundo, quando Jesus lava os pés dos discípulos antes da sua morte e diz, assim como eu fiz, façam entre vocês, o que significa? É justamente isso. Encoraje o seu irmão. Lavar o pé do irmão é encorajar o seu irmão, ser uma fortaleza para ele, ser um refúgio, ser um refrigério quando ele está passando aí por um momento de secura. É ser um ombro amigo, e não só um ombro amigo, mas um ombro irmão, unido pelo sangue de Jesus Cristo. É não permitir, por mais que você não concorde, mas não permitir que ataques externos derrubem a nossa família. É a gente se proteger ao máximo. A gente resolve os nossos problemas internamente. Mas para fora temos que ter orgulho da nossa família. Temos que falar bem da nossa família. Temos que falar bem dos nossos irmãos. Temos que mostrar o quanto nós somos unidos e firmes e fortes nessa caminhada com Jesus. Que se nós não nos amarmos nesse nível, como o mundo verá o amor de Jesus na nossa vida? Como o mundo verá que existe de fato um Jesus Cristo entre nós? Se ficarmos discutindo, debatendo, brigando, ficando com ciúmes, inveja, falando mal uns dos outros, da própria igreja, sendo que a igreja é quem deve pregar o amor. E sabe, irmãos, uma das causas pelas quais as pessoas sempre criticam as igrejas é justamente isso. Os próprios crentes não vivem o que pregam. Não, nós devemos ser uma igreja que vive sim o que a gente prega. Se a palavra diz que a gente tem que se unir, a gente tem que ser unido e muito bem unido. Se a palavra fala que nós devemos amar uns aos outros, devemos nos amar sim com intensidade. Se a palavra manda a gente perdoar, temos que nos perdoar. E limpamente. Se a palavra fala que nós não podemos ter ira, inveja, raiva, mágoa ou ciúme uns dos outros, devemos também cumprir com excelência isso, porque nós somos cristãos. E no nosso círculo de alerta, círculo de segurança, realmente devemos estar seguros. Eu, membro da IMP, você, membro da IMP, não pode ficar se sentindo inseguro por causa de alguém da IMP. Pelo contrário, esse alguém da IMP
Independentemente de quem seja, tem que ser a sua proteção, porque ele é um pedacinho de Jesus Cristo na sua vida. Eu tenho que me sentir feliz e alegre porque eu tenho meu irmão que me protege, que me dá força. Eu tenho que me sentir bem nessa igreja, não porque ela tem um louvorzão, mas porque tem uma comunidade de pessoas que me ama, que me apoia, que está comigo. Como dizem Eclesiastes, é melhor ser 2 do que 1, porque quando um cai, o outro levanta. A pior realidade de uma pessoa é ela ser sozinha, espiritualmente inclusive, que ela cai e não tem ninguém que levante, que ensine, que corrija, que dê a força. E nós não podemos nos privar disso, irmãos. Estamos em família, em comunidade. Cada um de nós é um vaso de bênção na vida um do outro. Não é só o líder é uma bênção na minha vida, não. Todos nós, como Igreja de Jesus Cristo, devemos ser a bênção na vida um do outro. Amém? Proteja nosso bando, irmãos. Todos aqui, protejamos o nosso bando, protejamos o nosso grupo, protejamos a nossa fé, a nossa sã doutrina. Não deixemos que fofoquinhas, que besteirinhas derrubem a nossa comunhão, sabe? Nosso amor. Não permitamos, isso não é de Deus. Tudo que agrega, une, edifica é de Deus. Tudo que separa, tudo que causa divisão é do diabo. E nós não vamos permitir a ação e obra do diabo em nosso meio, porque em nosso meio só fica Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então o texto de Hebreus fala: incentive os irmãos a trabalharem, a servirem, e encoraje uns aos outros, principalmente agora que o dia se aproxima. Mais do que nunca estamos na reta final, irmãos. Vamos nos unir mais e mais, ficar de olho no círculo de segurança, ver o que pode fazer mal, o que não pode, o que está vindo aí para nos derrubar. Vamos nos manter alertas, vigiando uns aos outros e uns pelos outros. E assim vamos crescer na graça de Deus. E saiba que quando você se mantém firme e forte, quando você se mantém bem com Deus, você inspira o seu irmão do seu lado. Você incentiva o seu irmão do seu lado. Muitas vezes o incentivo não é verbal. Irmão, fica firme, não precisa nem disso. O fato de você mostrar um bom exemplo, servindo a Deus com esforço, apesar das suas dificuldades, mostrando a sua fidelidade, o outro irmão vê e aprende. E se inspira em você. Ao passo que, quando nós temos uma vida de poucos testemunhos, quando temos uma vida cambaleante, uma vida espiritual com Deus que é vacilante, o outro irmão também pode o quê? Se desencorajar por causa de nós. E todos nós aqui sabemos como nós ficamos profundamente tristes quando temos um afastamento na igreja, uma baixa na igreja. Você sabe esse sentimento, não sabe? A gente fica triste, né? Nossa, aquele irmão saiu da igreja. Nossa, aquele irmão não tá vindo mais. A gente sente saudade, a gente sente falta, a gente lamenta por ele, fica triste por ele. Isso parece que não, mas vai minando a gente. Isso também nos desencoraja. Mas também é verdadeiro o sentimento oposto, não é, irmãos? Quando a gente vê que o irmão está crescendo, está evoluindo na fé, não é uma alegria muito grande? Principalmente quando a gente conhecia a versão anterior, nossa, aquele irmãozinho lá, aquela irmã começou assim, hoje tá, olha que maravilha, louvamos a Deus pela vida dele. Aquilo nos causa uma alegria, mas um ânimo para continuar, para ver como de fato nós estamos todos muito ligados. O que afeta um, afeta a gente, positivo ou negativamente. Porque nós somos uma única comunidade. Comunidade vem disso. Ser um só em comum. Eu vou terminar lendo um texto em 1 Coríntios 12, 21 a 26. Medita comigo aqui. 1 Coríntios 12, 21 a 26, que diz assim: o olho não pode dizer para a mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado,
todos os outros se alegram com ele. Acho que a metáfora mais bonita que a Bíblia usa sobre nós, sobre a igreja, é de que nós somos um corpo, o corpo de Cristo. Ela podia usar outros tipos de comparação, mas a linguagem do corpo é muito perfeita, porque o corpo é totalmente unido, né, irmãos? Assim como Efésios fala que nós devemos crescer edificados em Cristo, que é o cabeça, unidos, grudados, justos e ajuntados, né? Nós somos unidos por tendões, unidos pelos músculos, unidos pelos ossos, unidos pelas juntas. Estamos todos unidos. A semana passada entrou um fiapinho de madeira, assim, na minha pele aqui do dedo indicador. Eu nem vi de onde veio, nem vi. Mas toda vez que eu passava a mão em alguma coisa, eu sentia aquele desconforto e aquela dor. Uma farpinha invisível causava uma dor que era uma beleza. E eu não enxergava, não conseguia nem ligando a luz do celular, eu conseguia ver. Aí eu mais ou menos lembrei, ou pensei de onde vinha a dor e taquei a unha lá e fiquei tirando, uma hora saiu. Mas realmente essa mensagem é muito verdadeira, como uma pequena farpinha que invadiu um dedinho do corpo, um dedinho de 20 dedos que nós temos, tanto nas mãos quanto nos pés, e incomodava a minha rotina, o meu dia a dia. Então minha cabeça ficava atenta a isso, a minha outra mão ficava tentando tirar, meu corpo ficava desconfortável, eu não conseguia usar as duas mãos com liberdade. E assim que ela retrata a nossa condição como igreja. Quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos se alegram com ele. Nós devemos nos encorajar uns aos outros por isso, porque quando um outro irmão está encorajado, eu me encorajo com ele. E quando eu ajudo um irmão a se encorajar, a se incentivar, a ficar bem, sem perceber, estou inspirando outras pessoas também, porque verão esse irmão encorajado e também se fortalecerão. É um efeito cascata. Quando a gente ajuda um irmão, não é só um irmão que a gente ajuda. É o irmão, mais quem está do lado desse irmão, mais quem está do lado desse irmão, e assim por diante. É um efeito de multiplicador. É maravilhoso, irmãos, como Deus nos retrata como corpo. E fala que então Deus estruturou o corpo para que não haja divisão no corpo. Ele não separou partes aqui para que andem sozinhas. Nós somos uma coisa inteira. E se o pé vai para a direita, todo mundo vai para a direita. Todo o meu corpo, os órgãos, a cabeça, vai tudo para a direita. Irmãos, não deixemos de nos reunir como igreja. Aqui é muito mais do que nos reunirmos fisicamente na igreja local. Mas não deixemos de nos reunir como igreja significa não deixemos de nos unir neste papel de igreja, que é incentivar ao amor, incentivar, estimular, encorajar e fortalecer, ser suporte, ser apoio, nos protegermos uns aos outros. Lembrem-se das gazelas africanas, como é maravilhosa a forma como Deus criou a natureza. A natureza nos ensina. As gazelas se protegem. As gazelas não são a imagem de Deus. As gazelas não são pequenos cristos e ainda assim elas fazem algo tão maravilhoso. Que dirá nós, remidos do Senhor, amados incondicionalmente pelo Senhor, todos os consolos e forças e refúgios e abrigos que já recebemos do Senhor e recebemos todos os dias. O que fazer com tudo isso, com toda essa graça? Temos que oferecer, temos que expandir isso para os nossos irmãos e vivermos de fato como igreja. Não adianta nós irmos à igreja, temos que viver como igreja, como um único corpo de Jesus Cristo. Então, conto com os irmãos para protegermos o nosso bando, para protegermos a nossa família, para sermos, sabe, aquele círculo de segurança onde os nossos irmãos, eu e você e todos os outros se sentem seguros, amados, apoiados e suportados. Amém? Vamos orar. Pai querido, que palavra maravilhosa ao nosso coração. O Senhor revela o seu amor, o seu cuidado sobre nós por meio dessa mensagem. Por meio dos irmãos que fazem parte da nossa vida, Senhor, que nos abençoam, que são os pequenos cristos em nossa jornada, que vão conosco, que nos levantam, que nos erguem, que nos consolam, que nos dão apoio e força. Obrigada, Senhor, porque o Senhor permite que façamos parte deste corpo de Cristo, que vai muito além da nossa igreja ímpia, mas de todo esse grande corpo de Cristo espalhado pela terra. Obrigado, Senhor, porque pessoas que nem conhecemos estão orando por nós. Nós, muitas vezes, estamos orando por pessoas que sequer conhecemos, porque somos todos uma comunidade.
O teu amor nos une e não precisamos de outros motivos além deste amor. Que nesta noite tenhamos essa compreensão, possamos nos amar mais, possamos nos encorajar mais, possamos servir mais. Servir a sua obra, Senhor, no fim é servir ao nosso próximo. Porque a sua obra não precisa, o Senhor não precisa do nosso trabalho, mas o Senhor quer que revertamos o amor que recebemos de Jesus para o amor com os nossos irmãos. Obrigada, Pai, por essa mensagem que nos ensina, que nos exorta e que nos faz pensarmos em como nos aproximarmos ainda mais do Teu coração. Que todos os nossos irmãos, Senhor, sejam cada vez mais unidos, que a nossa IMP cresça firme e forte e sempre nesse círculo de segurança, onde a nossa maior segurança é o Senhor Deus, o Deus de Israel. Obrigada, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos. Neste domingo nós não teremos mais EBD, já foi encerrada este ano, aprendemos muita coisa e nós vamos retomar então só em 2022. Aproveitem as férias, não para descansar da palavra de Deus, mas para renovar as forças e meditar em tudo que você já aprendeu. Domingo nós temos o nosso culto especial, culto de aniversário da nossa IMP, da nossa igreja, né? Vamos convidar pessoas, será com certeza uma festa linda ao nosso Deus, um culto especial e Deus vai abençoar o seu povo. Então venham às 17h25, sempre falo com 5 minutos de antecedência para não corrermos o risco de atrasar. E todas as programações seguem normalmente, tá bom, irmãos? Então vejo os irmãos no domingo, tenham todos uma ótima noite de descanso. Shalom!